continuemos em paz. No dia 7 de maio, eu recebia, exatamente às 21h30, a ficha técnica para que eu pudesse realizar esta tarefa de hoje pela manhã. Confesso que fiquei me perguntando que temática será que eu vou abordar neste domingo, uma vez que se trata do atendimento fraterno e é o Dia das Mães, onde aproveito para rogar ao Mestre Jesus que todas nós que convivemos na família GECAD, Ele nos presenteie com a sua proteção. Mães das mães, mães dos filhos e as mães encarnadas, desencarnadas também, encarnadas. É para mim um motivo de gratidão ao Pai Criador pela dádiva de ter sido escolhida para nesta manhã de domingo, datada de 10 de maio de 2020, estando mesmo enfrentando o isolamento social, que graças a Deus, reconhecidamente ser apenas um isolamento material, não espiritual, não mental, não intuitivo ou inspirador. É apenas um isolamento material, como dissemos. Mas, sendo assim, é possível, pela cibernética, que vem a todo vapor, fazermos um link para refletirmos a mensagem através do WhatsApp, via online, e que qualquer um de vocês poderão assistir. E qual é o tema que iremos abordar? Ora, este o qual terminamos todos de ouvir brilhantemente pela nossa querida irmã Nancy Menezes, que é a coordenadora do atendimento fraterno, a quem eu agradeço muitíssimo pela sua lembrança de me oportunizar a fazer essa reflexão, onde lembramos do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a pergunta 625. Qual tipo mais perfeito, ele diz, que Deus ofereceu para servir de modelo, de guia e modelo? É exatamente o nome da temática de hoje, o amigo Jesus. Vê Jesus. E o nosso irmão José Carlos de Luca, já na sua última página do livro Pensamentos que Ajudam, tem a brilhante inspiração de oferecer-nos a todos esta grande mensagem. E ele inicia dizendo assim: não deixe que Jesus seja para você uma figura apenas histórica, porque é isso mesmo que nós fazemos. De tal maneira, o Mestre deu a sua participação dentro de 33 anos de idade no planeta Terra, ou melhor, encarnado, e nos trouxe tantas atitudes, tantas ações
de modelo para nós homens, nós criaturas, irmãos menores, que nos esquecemos das suas palavras quando ele diz: vós poderá fazer igual ou muito mais que eu. Então, não são palavras para que fiquemos deslumbrados, fazendo do mestre uma figura fantástica, esplendorosa, mas ele é esplendoroso. Porém, o que ele traz é a naturalidade, é a humildade, é o modelo de não somente divulgar a mensagem do amor, mas trazer para nós o exemplo de viver ou de ter vivido o amor. Aí nosso irmão faz uma pergunta, questiona: quem é Jesus para você? Eu pergunto: quem é para mim Jesus? Será Jesus um curador? Curador? Afirmamos que não. O Mestre Jesus, ele foi a criatura que tratou, que cuidou e que cuida até hoje, trata até hoje, de almas. Porque aquele que cura apenas corpos. E não era essa a intenção de Jesus, de curar corpos. Ele tem como exemplo uma jovem paralítica, eu já falei isso para vocês. Ela estava no meio da multidão e muitos Jesus curou, tratou dessas criaturas e a ela não. Ela volta para casa entristecida porque não foi curada, não levantou da cadeira de roda para caminhar igual aos outros. Porém, chega um dado instante que Jesus se apresenta para ela e pergunta-lhe: por que quer levantar-se? Olha que pergunta. Ah, mestre, para que eu possa fazer o que eu bem quero com a liberdade que possuo. Olhando para ela, percebeu a sua imensa necessidade de manter-se no isolamento de uma cadeira. Porém, sabia que, conhecedor da mente humana, que aquele instante era para tratar da nossa irmã. E passou mais tempos ligada a uma cadeira, porém, aprendendo a ter paciência, a tolerar as suas necessidades e ao seu próximo. Então, é a prova de que Jesus não somente curou, ele tratou das almas. Aliás, o vovô Bezerra de Menezes fala muito bem isso. Aí voltamos ainda à questão: e será Jesus um religioso? Será Jesus teve religião? Claro e evidente que não. Aí lembrei-me do último evangelho que tivemos aqui em casa, em nossa casa. E eu parei para refletir que no tempo da minha juventude, em que eu cantarolava as rezas de Santo Antônio, e que hoje alguém me considera como católica, que eu era católica, e eu disse, eu afirmei, eu pensei, não, eu não fui católica, porque para ser um verdadeiro católico, não basta apenas rezar as músicas ou
cantarolar de ano em ano. Não, 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 não. Então, naquele instante, eu comecei a entender que eu estava praticando apenas uma religião, mas a minha intenção era buscar Jesus na sua intimidade, onde eu vou buscar o Mestre Jesus. Então, naquele instante, eu não era da religião católica. Eu estava com o procedimento de religiosidade. É diferente religião e religiosidade. Então, a religião é aquela que obedece aos parâmetros da igreja, é aquela que acata os critérios de uma casa espírita. Mas a religiosidade é o sentimento de amor que, além de obedecer aos critérios, a realizar todos os parâmetros possíveis e necessários que comanda uma instituição ou uma igreja ou um templo, mas é fazer algo com amor, seguir em frente, não desistir. Aí a gente continua fazendo outras perguntas. Jesus está no templo. Jesus está no templo de um templo, numa igreja. Ele está na casa espírita. Essa é uma outra pergunta. Se ele está na casa espírita, se ele está no centro, se ele está numa igreja. Aí eu lembro de um casinho também muito interessante. Um jovem, ele se encontrava para fazer naquela tarde uma palestra, como é que eu digo? Uma pregação. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha atividade social que oferecia farnéis às criaturas carentes e seria nesse mesmo dia e no mesmo horário. E ele colocou a mão na cabeça: o que fazer? Como eu vou atender as duas coisas ao mesmo tempo? Se o Mestre Jesus, eu preciso vê-lo, porque ele diz que ele está entre os estropiados, necessitados, e ele diz isso, e eu preciso vê-lo. Mas é hora também, meu compromisso, minha responsabilidade, de fazer a minha pregação. E lá se foi ele, porque já estava sendo chamado para pregar. E ao término da sua pregação, ele sai desesperado, que passou o horário, acabou o serviço social, a entrega das cestas básicas, das coisas que os carentes estavam lá fora recebendo. Oh, não ia ver mais o mestre, que pena. No entanto, ao chegar do lado de fora, o Mestre Jesus se apresentava para ele com a maior tranquilidade, provando aí que ele está não somente onde divulgamos a doutrina, onde oferecemos um farnéu, onde está Jesus mesmo. É isso que o autor do livro está dizendo. Onde está ele? Vamos ver onde está Jesus, senão dentro de cada um de nós, aonde estivermos. Por exemplo, estamos aqui fazendo uma reflexão sobre ele. Ele se encontra, portanto, porque ele diz: onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, ele se faria presente. E a alegria é tal de ter recebido exatamente esta temática para recordar-me um pouco mais dos pontos interessantes vividos e que nos serve de exemplo para continuar a nossa tarefa. Graças a Deus, reunidos no nome de Jesus para confortar-nos a todos. Que não é somente dentro do reduto religioso que ele está, mas em sua casa, em qualquer lugar. Isso não é confortador?
Basta conversarmos um pouco, abrir o nosso coração. E aí ele está. Olha o que o nosso irmão Carlos de Luca, José Carlos de Luca, nos diz. Vou ler aqui um pouquinho para vocês. Se você procura por Jesus, o meio mais fácil de encontrá-lo será amando ao seu próximo. Sobretudo, aquele que não pode lhe retribuir com nenhum centavo sequer. Ou, quem sabe, ele estará num leito de um hospital. Que grande reflexão. Aguardando que você visite um desconhecido abandonado pelos familiares. Ainda será possível encontrar Jesus escondido nos orfanatos, onde encontram-se crianças em berços esquálidas, sofridas e abandonadas, na maioria das vezes, por seus familiares. Ainda encontrar Jesus num asilo, onde em cama se encontra idosos com o corpo fétido e envelhecido. Mas ele continua dizendo assim: mas se ainda não quiser ir tão longe, é possível que encontre Jesus em seu próprio lar. Olha que maravilha! Bem ao lado daquele familiar difícil de ser tolerado, de difícil trato, que você e que nós nos recusamos a aceitá-los. Todavia, se estiver sem forças para ir a lugar algum, mergulhe fundo no seu coração, aquilo que eu disse, e encontre Jesus de braços abertos para você, convidando-o a sair agora mesmo do martírio, do egoísmo, para a felicidade de amar e servir. Parabéns ao nosso irmão José Carlos de Luca, por essa brilhante mensagem, onde ele ainda finaliza nos dando a segurança, e a minha em especial, para indicar a qualquer um a leitura dos livros publicados por este autor. Olhe o que ele diz para mim e diz para vocês também. Ao terminar a leitura deste livro, talvez você tenha ficado com alguma dúvida ou com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas que você precisa, estão nas obras básicas de Allan Kardec. Então, parabéns a este irmão, porque mostrou a todos nós que a base está no Pentateuco kardeciano, onde, se dúvida pairar, também em outras leituras semelhantes de outros autores, que possamos abraçar a base, que é o livro os livros do Pentateuco, os 5 livros de Allan Kardec, a fim de que não tenhamos dúvida da mensagem de que estamos lendo. Rogo a Jesus que nos abençoe a todos e que possamos ter um feliz domingo de paz, de harmonia e na certeza de que tudo isto vai passar. Se cuidem e fiquemos em casa. Feliz Dia das Mães. Um beijo para todas vocês e todos vocês.